Fala rapaziada, beleza? Aqui é o JP, mais um vídeo aí sobre build, tá? Esse vídeo vai ser focado na build da Summoner. A gente vai discutir bastante coisa aqui sobre ela, tá? Por exemplo, o destaque principal da Summoner, cara, ela atualmente é o personagem mais tanque, com uma boa cura e com um bom dano, tá? Personagem muito maneiro. Atualmente a Summoner foi atualizado, tá? Essa opção aqui do meio, onde ela está com dano fogo, tá? Summonerzinha aí com dano fogo pra galera, ok? Essa opção do meio, tá? Erupções rápidas frente a frente. Cara, é um personagem extremamente tanque e com um bom dano, tá? O vídeo a gente vai começar pela build PvE, ok? A guild PvE dela é exatamente esta daqui, tá? E se você, ao trocar de build, houve uma queda de CP, como ocorreu aqui, é simplesmente pelo nível da sua habilidade, tá? Isso é normal de acontecer. Uma sub-habilidade só pode estar a nível mais baixo do que a outra, tá? Ou uma está com mais sub-habilidades equipadas do que a outra, mas isso não influencia tanto não, tá? Vamos lá. Essas aqui são as habilidades para PvE. Cara, pode copiar sem problema nenhum, tá? Você vai observar que você não enxerga só as habilidades, mas como as sub-habilidades equipadas também, tá bom? Um exemplo, quando a gente clica aqui no dash, tá? Nós podemos ver a sub-habilidade que está equipada, tá? Quando nós... Opa, calma aí que eu acabei trocando. Quando nós clicamos em uma habilidade, você pode ver todas as sub que estão equipadas. Eu aconselho vocês que pausem o vídeo e copiem as sub-habilidades, tá? E aconselho essa ordem também. Essa ordem foi pensada com carinho para você causar o maior dano possível de paladina, ok? Então vamos lá. Quando você for pro PvE e deixar a paladina batendo no automático, você vai obter o maior dano com essas skills. Essas skills foram pensadas com o maior dano possível, tá? Você pode observar, deixa eu parar o personagem aqui por um momento, você pode observar que o cálculo foi feito dessa forma, tá? Primeira coisa que precisamos observar são os talentos. Nós precisamos calcular, tá? Quanto a porcentagem de dano de uma habilidade. Vou te dar um exemplo. Habilidade de julgamento final. A habilidade de julgamento final nos dá 1430% de dano. É uma habilidade de alto dano, ok? Nós temos outras habilidades aqui que também favorecem demais o nosso dano. A habilidade com 650% de dano. Ou também esta outra habilidade aqui que eu não upei por falta de Zen. Meu personagem está sem Zen, tá? Mas essa habilidade, Dança da Lança, chega a 577% de dano, tá bom? Então essas habilidades para PvE são todas pensadas na maior porcentagem de dano possível. E as sub-habilidades são pensadas para causar a maior porcentagem de dano possível também, tá bom? Posso mostrar aqui para vocês direto na habilidade, que esta habilidade foi pensada para aumentar o seu dano final e sua velocidade de ataque, tá bom? Muita gente vai falar aqui sobre a chance de remover imóvel, isso aqui vai para o PVP, tá? A melhor opção dessa habilidade, por exemplo, é o aumento do dano final do seu personagem, ok? Então você vai observar que todas as habilidades foram calculadas e pensadas para o melhor possível, ok? Melhor porcentagem de dano possível, a melhor base de talentos possível, porque nós precisamos, ao montar a habilidade, montar os talentos também, tá? Eu vou dar uma pausa para você copiar o talento depois. Mas vamos lá. Esta aqui é a melhor composição de talento para a Paladina, ok? Melhor composição de habilidades PvE para a Paladina, ok? Vamos lá. Nós pensamos aqui na habilidade principal em dano em área, né? Bastante dano em área e com bastante dano. Cara, o dano da Paladina está maximizado e bastante dano em área, ok? Os buffs dela são em ataque e atacar diretamente a vulnerabilidade do alvo. Então, por mais que o alvo tenha uma resistência alta, a Paladina está focando mais em atacar a vulnerabilidade dele. Torna ele um pouco mais vulnerável quando você bate, tá? E a Paladina tem muita passiva com base na vulnerabilidade, tá bom?
esse combo de skills está pensado para você poder deixar batendo automático, tá? Você vai ter um ótimo resultado batendo automático. Óbvio que se você bater manualmente, vai melhorar um pouco o teu resultado. Eu vou te explicar por quê, tá? Agora que o personagem se destransformou, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Você já deve ter reparado que existe essa barra de carregamento aqui no personagem. E conforme você vai batendo nos mobs ou no player, você vai observar que dropa essas bolas amarelas pelo meio do mapa conforme você vai batendo, tá? Conforme eu pego essas esferas douradas, aumenta aqui a passiva. A minha passiva está carregada no máximo agora. O que vai acontecer? Quando esta barra está totalmente carregada, tá? Quando essa barra está totalmente carregada, eu ganho mais uma skill na transformação do cavalo. Eu posso usar essa skill aqui novamente, tá? Na transformação do cavalo, eu vou ganhar mais uma skill. Isso só acontece se eu carregar a passiva. Ah, JP, como é que eu carrego a passiva? Cara, é só ficar pegando essas esferas que vão dropar durante a luta. Durante a luta vai ficar dropando essas esferas douradas, tá? E é só você pegar elas que vai subir a passiva. JP, se eu ativar o cavalo sem upar a passiva, você vai ficar com menos uma habilidade, ok? Então vamos lá. Durante o PvE, você pode simplesmente deixar automático, mas no automático, muito provável da sua passiva não ser ativada, ok? Você corre o risco da sua passiva não ser ativada, porque no automático você não vai correr atrás da passiva, ok? No manual, você vai acabar ativando o seu combo máximo. Tudo bem? Ó, vai virar o cavalo, vai ter uma skill a mais. Se você jogar manualmente, andar enquanto bate, você vai ter um resultado melhor, pois na sua transformação você vai ter uma habilidade a mais, ok? O PvE e o PvP da Paladina são pensados para você brigar enquanto se movimenta. Tudo da Paladina é em área e é em movimento. Você tem que se movimentar o tempo todo durante o combate. Deu para entender até aqui, rapaziada? Então vamos lá. Agora que vocês entenderam o PvE da Paladina, agora que vocês já copiaram o combo de skill, tá? Nós vamos entender o PVP da Paladina, ok? O PVP da Paladina ficou desta forma aqui. Podem copiar as habilidades. Não esqueça de copiar as sub-habilidades também, tá? O combo da Paladina, ele é muito rico em imóvel e em controle de grupo, tá? Ele é muito rico em imóvel e controle de grupo. E eu vou reforçar com vocês aqui a estratégia e a dica de jogabilidade com esse personagem durante o PVP. Eu vou acreditar que nesse momento vocês já copiaram aqui as habilidades e as sub-habilidades. Eu vou mostrar uma estratégia aqui para vocês, tá? Vamos lá. A primeira habilidade que eu ponho aqui no combo é o seguinte. Ela te deixa imóvel durante 5 segundos e dá dano em área. Você vai observar que tudo em área está tomando dano enquanto ela está imóvel, ok? Então, o que nós vamos fazer? No início do nosso combo PVP, nós vamos usar essa skill de dano em área para ficar imóvel e vamos avançar contra o nosso oponente. Logo em seguida, nós vamos usar esta habilidade do nosso oponente. O que ela faz? Essa habilidade tira o imóvel do oponente. Ela literalmente remove o status imóvel do oponente. Então, nós vamos imóvel até o nosso oponente e vamos usar o status de remover imóvel dele. Quando nós removermos o status imóvel do nosso oponente, nós vamos stunar ele, ok? Nós vamos chegar e dar um dash nele com stun. O nosso oponente com certeza vai ser stunado, porque nós retiramos o status imóvel dele e stunamos ele, ok? Neste momento, nós vamos fazer o que? Este dano em área. Esse dano em área deixa ele mais vulnerável. Mais vulnerável. Então, como nós fizemos todo esse PVP em movimento, tá? Focamos as bolhas de passiva, nós vamos virar o cavalo depois de tornar ele vulnerável. Nós vamos deixar ele vulnerável, nós vamos virar o cavalo. Como nós upamos a passiva, nós vamos ter 3 habilidades do cavalo. Com ele vulnerável, nós vamos usar as habilidades do cavalo a máximo de vezes possível, tá? O máximo de vezes possível. E nós vamos voltar com as habilidades resetadas. Então, observe que volta tudo. Nós vamos ficar imóvel,
nós vamos remover o imóvel do nosso inimigo, nós vamos stunar o nosso inimigo, nós vamos tornar ele mais vulnerável e nós vamos virar o cavalo de novo após upar a passiva. Não esquece de upar a passiva. E vamos virar o cavalo. Reforçando a informação para vocês, tá? A passiva, cara, para você poder upar a passiva, você tem que pegar as bolhas douradas no chão que vão dropar conforme você bate. Seja você batendo em player, seja você batendo em mob. Sempre que você bater, vai dropar essas esferas douradas do chão. Sempre pegue as esferas antes de virar o cavalo para você ter uma skill a mais, ok? Lembrando, a ordem das skills no PVP é: você vai ficar imóvel, tá? Você vai ficar imóvel dando dano em área. Com esse imóvel de 5 segundos, você vai remover o imóvel do seu inimigo. Quando você remover o imóvel do seu inimigo, você vai dar um dash nele, tá? Esse dash stuna. Com esse dash que você stuna o seu inimigo, você vai tornar ele mais vulnerável, vai usar a transformação do cavalo e vai upar as suas habilidades. Se a terceira habilidade não estiver aparecendo para você, é porque você não upou a passiva. Como é que upa a passiva? Pegando essas esferas amarelas que vão dropar no mapa durante o PVP, tá? Durante todo o PVP vão dropar essas esferas amarelas pelo mapa. E essas esferas fazem parte da sua passiva, tá? Quando você pega essas esferas pelo mapa, elas curam uma grande porcentagem do seu HP. Então, essas esferas não servem só para upar a sua passiva, elas também vão curar o seu personagem durante o PVP. A Summoner, ela é extremamente tanque, ela se cura muito durante a luta, tá? Porque conforme você vai pegando as esferas que dropam durante o PVP, você vai conseguir pegar. Lembre-se que quando você monta no cavalo, você também está invulnerável, tá? Invulnerável não, você está imóvel. Então você pode usar o cavalo para andar e captar a sua passiva, se curar e se organizar para ter mais o combo, tá? Lembrem de combar, se movimentar enquanto comba. Todas as skills da paladina são em área, tá? Mesmo no modo cavalo, se você pegar as esferas, você vai se curar. E se você virar cavalo sem upar a passiva, você vai ficar apenas com 2 skills no modo montaria, ok? Cara, a paladina tá muito forte mesmo. Faça um bom proveito do personagem, tá? E eu agora vou convidar vocês a dar o like aí no vídeo. Vou convidar vocês a comentarem qualquer dúvida de vocês aí e vamos dar continuidade no vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos mais para falar aqui sobre a build do personagem? A build do personagem, vamos falar em questão de item, tá? Questão de item. Qual a melhor arma para sua paladina? Cara, nós temos 2 opções, ok? Lâmina venenosa, que é este desenho aqui, o desenho de uma presa, tá? Ou a lâmina glória. A lâmina glória também é uma boa opção. O que essas armas têm em diferente? Cara, a lâmina venenosa, tá? Ela vai dar 20% a mais de dano no seu oponente. Só funciona em player. Ambas as armas só funcionam em player. Todas essas armas excelentes só funcionam em player. Não adianta você usar lâmina venenosa achando que vai dar mais dano em boss, tá? Então vamos lá. A lâmina venenosa, tá? Ela aumenta 20% o dano infligido ao seu alvo. E a lâmina glória, ela tem um stun. Conforme você vai upando conforme você vai temperando as lâminas, elas vão dando mais dano e elas vão dando mais stun, tá bom? O tempo de stun vai aumentando. Muita gente dá preferência à lâmina glória. Muita gente mesmo dá preferência à lâmina glória. E muita gente prefere dar mais dano. Isso vai do seu perfil, tá? Seu perfil como jogador, cara. Se você gosta mais de bater, lâmina venenosa. Se você gosta mais de controlar, lâmina glória. Eu não vou entrar em mérito de dizer qual que é melhor aqui, tá? Porque isso é questão de gosto. Questão de gosto, cara. Então isso aí eu vou deixar a teu critério, tá bom? Questão de gosto mesmo. Ou lâmina glória, ou lâmina venenosa. Top? Vamos lá. Armadura. Vocês devem ver muitos jogadores aí fazendo isso aqui, ó. A técnica 2/2. O que é a técnica 2/2? 2 opções de evasão e 2 opções de bloqueio. Como é que funciona? Você vai aumentar um pouco a sua porcentagem de bloqueio,
você vai aumentar um pouco a sua porcentagem de evasão na passiva do item excelente, ok? Esta não é a melhor opção. Essa não é a melhor opção. A melhor opção é o item que tem um coração. O símbolo do item é um coração. Se chama curar, tá? Infelizmente, nessa conta aqui eu não tenho o item curar, tá? Essa conta aqui é uma conta secundária que eu uso para fazer vídeo. Mas o símbolo do item é o coração. Tenha todo o seu set com o set curar, que é o set de coração. Por que o set de coração? Porque ele te deixa invencível quando sua vida está baixa, tá? Por exemplo, o player está prestes a te matar, ele te controlou, está prestes a te matar. Seu personagem vai ficar invencível e sua vida vai começar a curar sozinha. Então isso impede que um jogador chegue e oblitere seu personagem, tá bom? Então essa armadura de coração é muito boa. Esta aqui é uma build antiga, quando não se tinha muita opção de status. Hoje o jogo está muito acelerado, existem vários meios de você conseguir evasão, existem vários meios de você conseguir bloqueio. Esta build aqui que você vai ver muitas pessoas usarem não é mais válida, tá? JP, eu vejo muita gente usar. Cara, mas não tá valendo a pena não, tá? Porque esta build aqui, a intenção dela era conseguir um pouco de chance de bloqueio e um pouco de evasão. Hoje em dia, essa linha de raciocínio não é mais válida, ok? Vamos lá. Qual o melhor kit? Melhor kit de ataque? O melhor kit de ataque é o kit perseguição, tá, galera? É o melhor kit de ataque, é o perseguição. JP, por quê? Cara, você precisa escolher entre 3 danos no jogo. Chance de perseguir, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Você precisa escolher entre 3 opções de dano nesse jogo. Chance de perseguição, dano excelente e golpe de sorte. Golpe de sorte, ele ataca com ataque máximo. Golpe excelente, ele ataca com 120% do ataque máximo. E chance de perseguição ataca com 150% de dano. Então, cara, 150% de dano é muito melhor do que qualquer um dos outros, tá bom? Então é unânime, cara. Eu tenho um vídeo de teste aqui, já fiz vários testes. Dano de perseguição bate muito mais. Então, se você quer ter um dano melhorado, você quer investir num dano, invista no dano de perseguição. Está aqui, ó. Esse aqui, o kit perseguir, é o kit que amplifica a perseguição do seu personagem, tá bom? E aqui estão as passivas, ó. Esse item vai dar um bônus dano quando tiver imobilizado, poluição, julgamento. Cara, praticamente o jogo colocou aqui todas as passivas do jogo. Então, o seu personagem vai bater tanto em boss quanto em player com uma porcentagem de dano mais alta toda vez que você ativar qualquer uma dessas passivas aqui, tá bom? Então, o kit de perseguição é muito bom. E se você está se perguntando aí como é que deixa o item vermelho, eu vou te convidar a assistir o vídeo de despertar aqui no canal. Eu tenho um vídeo chamado Despertar, onde eu ensino a despertar itens, explico como é que funciona, tá bom? Não deixe de assistir o vídeo no canal. Beleza? Então, até aqui está respondida a build de armas, tá? Você tem a opção da arma Lâmina Glória ou Lâmina Venenosa, ok? Depois que você fez a sua escolha, você vai montar uma armadura de coração para o seu personagem, onde o símbolo é um coração, o nome da armadura é armadura curar, e o kit vai ser o kit de perseguição, ok? Vamos lá. Ainda falando sobre builds, tá? Nós precisamos entender o seguinte, talento do personagem, tá? Ele é o que amplifica suas skills. Então pode copiar o talento aqui. Essa aqui é o único talento que você não vai upar, porque você vai economizar ponto para os outros, para os demais. O resto você pode vir upando de acordo com as skills que você usa. Se você não tem a skill upada, você não consegue upar ele, tá bom? Então é muito importante você deixar as habilidades upadas só o que você está usando, tá? Então vamos lá. Como eu não estou usando essa habilidade, eu não consigo upar ela. Como eu não estou usando essa habilidade, eu não consigo upar ela. Eu consigo upar apenas o que eu estou usando. Essa aqui são as, por exemplo, Reset 4. Reset 4 eu vou upar a passiva do meu personagem. Reset 5, vou upar a passiva do meu personagem. E é no Reset 5 que eu aprendo sobre o dano elemental. No Reset 5, o jogo fala para mim que o dano elemental do meu personagem é o dano de fogo, tá? Eu ganho um aumento considerável no dano de fogo. Então, meu personagem, se eu bater com dano de fogo, o meu personagem vai bater bem mais, ok? Reset 6, nós vamos upar estas passivas aqui. Lembrando, os talentos são passivos do seu personagem. Então, passivamente, você vai aumentar o dano de habilidade do seu personagem
conforme você upa, tá bom? Lembrando, essa habilidade aqui passa a dar 600% de dano após você upar ela no talento. Lembrando, skills de alto dano são consideradas skills de 400% para cima. Então essa skill que tem 600% de dano, ela é uma skill de alto dano e ela é essencial para a nossa build, seja ela PVP ou PVE, porque ela é um dash. Você avança contra o seu alvo com um stun, tá bom? Então nós temos essa skill de 525, que vai ficar mais forte mais lá para frente. Nós temos essa habilidade de 600 e outras passivas. Cara, os talentos ele aumentam passivas das suas habilidades que estão em uso, tá bom? Lembrando que se você não está usando uma habilidade, você não consegue upar, tá bom? Você tem que estar usando essa habilidade para você poder upar. Então vamos lá, estou usando essas habilidades, estou upando as passivas. Você vai observar que existem habilidades que depois que você upa elas no talento, elas começam a dar 1430% de dano na habilidade. Então, os talentos mandam no nosso combo de skill. O nosso combo de skill ele é montado de acordo com os talentos. Então, como eu sou uma pessoa que estuda muitos talentos dos personagens, eu acabo montando sempre os melhores combos de skill. Eu me preocupo muito em ler o talento de todos os personagens. Então, de acordo com o talento dos personagens, de acordo com essas porcentagens, essas são as melhores escolhas de skill, ok? Então, aqui nós vamos upar o escudo sagrado. Aqui nós vamos upar um pouco mais as nossas passivas da habilidade evolução de prisão de cinzas, tá? Nossa habilidade evolução, ela vai bater 650%. Lembrando, skills de alto dano são a partir de 400%. Essa habilidade está dando 650%. É uma ótima habilidade, seja pro PvE ou pro PvP, ok? Aqui nós vamos dar um upgrade aqui na nossa alma, tá? Lembrando, cara, eu tô sem zen para upar as habilidades, tá bom? Mas eu dei um upgrade aqui básico aqui para vocês poderem entender. Aqui nós estamos upando as passivas do cavalo, tá? O cavalo da paladina, ele aumenta a nossa redução de dano, tá? Aumenta muito a nossa resistência e ele aumenta também a nossa quantidade de dano, tá? Dependendo da passiva que você está usando como referência, você vai observar que aumenta muito, ó. Redução de dano excelente e redução de dano de perseguição para cada montaria. Então, para cada montaria dourada que você tem no seu personagem, você vai ter uma redução de dano maior. Isso é muito roubado para os players donates, né? Mas tá bom. Aqui nós temos mais um upgrade na alma, tá? Essa habilidade aqui a gente não está usando, a gente não usa ela. Observe que o dano dela é baixo, tá? É um dano baixo, então a gente não faz questão dela. Mas nós temos aqui a passiva, tá? Mais uma passiva aí, aumentando os buffs das nossas habilidades, ok? Isso aqui é uma passiva que vai melhorar quando você se transforma em cavalo, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos um pouco mais de aumento passivo em cima da nossa habilidade suprema. Nós vamos upar o máximo que nós pudermos, tá bom? Aqui mais uma habilidade na empalada, aquela habilidade maravilhosa que eu falei para vocês que dava 600% de dano. Agora ela passa a dar 660% de dano e reduz o cooldown em 2 segundos. É uma ótima habilidade, ok? Aqui nós temos um pouco mais das nossas passivas, tá? Cara, a paladina ela tem as passivas que reduzem muito a precisão do alvo. Conforme você bate no alvo, você aumenta a sua precisão ao efeito. Você se cura mais, tá? A paladina é um personagem muito forte em PVP, tá? No momento que eu estou filmando essa build, a paladina é o melhor personagem em PVP, tá bom? Então lembre-se, no talento das habilidades, tá? No talento, você só vai conseguir upar habilidades que você usa. Se você não consegue upar uma habilidade, é simplesmente porque você não usa ela. Por isso, a importância de você upar somente as habilidades que estão equipadas no seu combo, tá? Vai reduzir a sua chance de erro, tá bom? E rapaziada, calma aí. Tem o talento mestre. Deixa eu mostrar aqui o talento mestre para vocês. Talento mestre da paladina, tá? O talento mestre ele é baseado em talento básico, tá? É obrigatório upar o talento básico. É obrigatório. Você só consegue upar os demais talentos se você tiver pontos no talento básico, tá bom? E o melhor talento atualmente é o das almas. Por quê, cara?
Esse talento aqui é baseado nas almas, e esse talento aqui é baseado na habilidade suprema. Então, se você não tem um bom nível de habilidade suprema, se as suas habilidades supremas não são aquelas habilidades maximizadas, é melhor para você ter as almas, tá bom? Então, esse talento vai te dar mais tempo de alma, vai deixar a sua alma batendo mais, vai aumentar a cura da sua alma. Cara, tem tanto buff nas almas aqui que você tem que escolher se você vai jogar mais com base na habilidade suprema, se você vai jogar mais com base nas almas, tá bom? Então é essa escolha que você tem para fazer. Seu personagem, você usa mais a habilidade suprema ou você usa mais as almas? Cara, para quem não sabe, a habilidade suprema são essas habilidades aqui, ó. Quando você upa a habilidade suprema, o seu personagem ganha certos buffs, mas você precisa ter uma habilidade suprema muito bem upada para esses buffs aqui valerem a pena, tá bom? Ou a segunda opção é você ter boas almas bem upadas, para os buffs das almas valerem a pena. Então você vai observar que se você upa o buff das almas, suas almas demoram mais, suas almas tancam mais e suas almas batem muito mais. E todo mundo tem preferido atualmente o combo das almas, tá bom? Agora, se você é um player extremamente donate e tem habilidades supremas absurdas, que eu acho difícil, talvez seja uma opção. Tá? Também é uma opção boa. Quando você upa a habilidade suprema, você ganha aumento de ataque, você ganha uma série de buffs, assim como nas almas, ok? E eu acho que aqui eu cheguei ao final de todas as builds. Falei de habilidades PvE, deixa eu dar um zoom aqui em mim. Falei de habilidades PvE, habilidades PvP, expliquei talentos, expliquei domínio potencial. Ah não, domínio potencial. Eu ia pular o domínio potencial. Aí, tá vendo? Me perdoa. Domínio potencial. Vamos dar um pad aqui, ó. Impulso rápido no domínio potencial, tá? Vamos dar o upgrade aqui no domínio potencial. Domínio potencial muito importante upar, tá? Domínio potencial muito importante upar, tá? Vai te dar uma ajuda aí, uma melhorada aí. Dá muito dano final e resistência a dano final quando você upa bem o seu domínio potencial. Domínio potencial a gente vai fazer uma distributiva aqui. Vamos chamar isso aqui, tá, de combo PVP. No combo PVP nós vamos botar aumento PVP e redução de dano PVP com bônus ataque fogo, tá bom? Que é o bônus ataque da paladina. Deixa eu salvar aqui. No dano PVE, nós vamos usar aumento de dano, bônus HP e bônus ataque. JP, por que aqui a gente usa o bônus HP? Porque alguns personagens tem buffs, alguns itens, alguns atributos, tem buff de dano com base no seu HP. Então vai aumentar a sua resistência e vai aumentar também o seu dano em boss, tá? Mas para PVP, para build PVP, é melhor aumento de dano PVP e redução de dano PVP e o seu bônus elemental, tá bom? E falando em bônus elemental, muita gente pergunta também sobre o elemento. Cara, o elemento da paladina não é dano fogo? As armas são de dano. Os kits também são de dano. Então, os kits e as armas precisam estar com joias de fogo. Então, vamos botar aqui o kit. Cara, nesse kit aqui eu vou botar tudo joia de fogo, tá? Lembrando que os itens, tá? Eles assumem a cor do elemento. Por exemplo, esse item aqui, ele está cheio de joias de fogo. Então, ele vai assumir o elemento fogo. O item está batendo com o elemento fogo. Este item, que é um item defensivo, que é o capacete do seu personagem, ele está tomado por resistência ao elemento escuro. Então ele vai ter o elemento escuro aqui como símbolo central. Então cada item precisa ter a riqueza em certo tipo de atributo, tá? Então a riqueza em dano escuro, em elemento escuro na defesa é muito importante. A riqueza em dano de luz na defesa é muito importante. E a riqueza em joias de fogo em itens de ataque é muito importante para sua paladina, ok? Lembrando que o item vai assumir o elemento principal. Então, se você seus itens de ataque tem que estar ricos em joias de fogo, ok? Espero que então aqui eu acho que aqui eu não esqueci de nada. E olha que eu anoto, hein, cara? Olha que eu anoto. Eu tenho uma listinha aqui de fatores a falar e eu quase pulei alguns, eu peço perdão, tá bom? Então vamos lá, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês não tenham esquecido de deixar o like, tá bom? Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo. Até a próxima live e forte abraço. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Tamo junto.